E aí galera, tudo beleza? Professor Landson Silva aqui, estou trazendo mais uma aula para nossa preparação para o concurso dos bombeiros. Hoje estou trazendo uma que vocês queriam muito, ó. Proposições, conectivos, certo? Hoje vai ser a introdução do raciocínio lógico-matemático. Próxima aula, operações lógicas sobre proposições com tabelas verdade, beleza? Bom, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai falar da base, da introdução do raciocínio lógico-matemático. Então, para quem já está estudando raciocínio lógico-matemático, essa aula vai ser meio que chovendo molhado, ok? Bom, inicialmente a gente tem que entender que quando a gente fala da lógica proposicional, a gente está falando sobre proposições, certo? Tipos específicos de sentenças. Bom, uma proposição, uma sentença declarativa fechada, é algo que tem sentido, certo? Fechado, e que a gente pode atribuir a ela o valor verdadeiro, valor lógico de verdadeiro ou falso. E a gente tem três princípios da lógica proposicional. São eles: o princípio do terceiro excluído. Para ser uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa e não existe uma terceira opção. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não existe uma terceira possibilidade. O princípio da não contradição, que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela não pode ser ambígua, ela não pode ser um paradoxo, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, senão ela não é uma proposição. E o princípio da identidade, uma proposição verdadeira vai ter uma negativa falsa e assim vice-versa, beleza? Bom, proposição vai ter o valor verdadeira ou falsa. Vamos analisar essas proposições aqui, ó. Primeira, 3 mais 5 igual a 8, isso é uma proposição, certo? E é uma proposição verdadeira. Aqui a gente tem um sentido fechado, eu posso atribuir o valor verdadeiro a ela, né? O valor lógico verdadeiro. Afinal, 3 mais 5 é realmente igual a 8. O ano tem 12 meses. É uma proposição, te dá a informação completa e a gente pode atribuir se isso é verdadeiro ou falso. E ela é verdadeira, certo? Essa proposição é verdadeira. Brasil é um país. Realmente o Brasil é um país. Ele está me dando a informação completa e Brasil é um país. É uma informação verdadeira, uma proposição verdadeira. Dá um exemplo aqui de falsa, tipo o sol é azul. A gente sabe que o sol não é azul, né? Pelo menos a ideia popular é que o sol não é azul. Então é uma proposição, mas ela é uma proposição falsa. Então eu posso atribuir o valor a ela, lógico, de ser verdadeiro ou falso. Então, proposição vai ser essa sentença que a gente consegue atribuir o valor verdadeiro ou falso. Quais sentenças não são proposições? Certo? Por exemplo, uma sentença exclamativa. Que prova difícil. Pô, que prova difícil, isso é verdadeiro ou falso? A gente pode atribuir esse valor? Dependendo de como se esteja formulado, a gente pode atribuir se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, a prova do professor Alanson é difícil. Difícil é uma coisa relativa, mas se a gente colocar um padrão do que é fácil ou difícil, a gente pode afirmar sim, é difícil, é verdadeiro, ou não é difícil, é falso. Mas que prova difícil, exclamativo, não tem valor verdadeiro ou falso, ou seja, não é uma proposição. Arrume sua cama, uma sentença imperativa. Arrume sua cama, isso é verdadeiro ou falso? Não dá para atribuir valor verdadeiro ou falso a essa sentença. Então, ela não é uma proposição. Onde você mora? Interrogativa. Onde você mora? Verdadeiro ou falso? Não dá para atribuir. Então, não é uma proposição. É uma sentença interrogativa, beleza? Vamos colocar aqui alguns exemplos e a gente vai ver se são proposições, certo? E se sendo proposições são verdadeiras ou falsas. É relativo, tá? Rafael é alto. Pô, Alanson, o que é ser alto? Isso é relativo. Por mais que seja relativo, a gente consegue colocar um parâmetro e dizer que dali para cima é alto, dali para cima não é alto, certo? Então eu consigo, dado um parâmetro, atribuir um valor se é verdadeiro ou se é falso. Então, sim, isso daqui é uma proposição. A gente pode atribuir valor verdadeiro ou falso. 2/4 de um número, isso é verdadeiro ou falso? Sei lá. 2/4 de um número, que número? Não sei, não dá para atribuir verdadeiro ou falso a isso. Ou seja, não é uma proposição. 5 vezes 2. 5 vezes 2 significa o quê? 5 vezes 2 é igual a 10, mas aqui não está que é igual a 10. Aqui está 5 vezes 2. É uma expressão matemática, não é uma equação. Então, não é uma proposição. Alguém comprou pão. Alguém quem? Isso é verdadeiro ou falso? É aberto, certo? Então também não é uma proposição. Beleza? E o princípio da negação. Para a gente fechar o nosso pensamento hoje, já que você já sabe o que é uma proposição, certo? E o que não é uma proposição, a gente tem a ideia da negação de uma proposição. Isso daqui é um dos pontos que a galera mais tem problema, tá? Eu vou botar esses 3 exemplos aqui para vocês verem
e vocês terem uma ideia de como trabalhar. Por exemplo, negar uma proposição é pegar uma proposição que é verdadeira e dar o valor falso a ela. E pegar uma proposição que é falsa e dar o valor verdadeiro a ela. É inverter o valor dela. Por exemplo, Portugal é uma cidade. Como eu nego que Portugal é uma cidade? Certo? Eu vou falar Portugal é um país? Não. Portugal não é uma cidade. E a negação vai ser representada por esse tio aqui. Toda proposição, a gente vai atribuir a ela uma letra para relacionar aquela proposição, para a gente fazer uma sequência de conectivos para relacioná-las. Geralmente, essas letras são dadas por P e Q. Então, por exemplo, se eu chamo essa sentença aqui de sentença P, essa sentença aqui eu chamo ela de não P. Boto o tiozinho na frente e não P. Por quê? Eu estou dizendo que essa sentença é a negação dessa daqui. Beleza? Então, ó, Portugal não é uma cidade, é a negação de Portugal é uma cidade. Mais para frente, a gente vai olhar proposições equivalentes e vai ver formas de fazer negações específicas, porque cada tipo de sentença e de sentença múltipla vai ter uma negação específica, uma sentença composta, uma proposição composta, beleza? Então aqui, ó, Portugal é uma cidade, Portugal não é uma cidade, é uma negação. Arthur é alto. Bom, muita gente vai pensar, pô, a negação de Arthur é alto e Arthur é baixo. Pensa sempre no oposto. Mas e se ele for de estatura mediana? Ele também não é alto, né? Ele não está incluído no baixo. Um exemplo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é, Arthur é alto. Como eu nego que Arthur é alto? Eu boto diretamente, ó. Arthur não é alto. Se essa é a proposição que, essa daqui é a não que. Novamente, gente, a gente só está aqui na introdução, certo? É muito importante, eu sei que quando a gente fala de raciocínio lógico matemático, a gente tem que decorar muitas coisas. Mas eu sempre vou trabalhar com vocês 2 pontos, o entendimento da base e decorar, tá? Obviamente que se você tiver o entendimento da base, você vai ter uma facilidade maior de decorar as tabelas verdades, etc., aqueles macetes de tautologia e tudo mais. Eu vou trabalhar isso com vocês também. Mas eu quero que na base a gente entenda o que isso significa, tá? Porque eu acho que é muito importante diferenciar só de eu jogar um monte de tabela aqui. Grava essas tabelas verdade, decora isso daqui, macete. Óbvio que eu sou visurado, mas o entendimento é sempre importante. E aqui, ó, uma outra proposição. 5 é maior que 2, certo? 5 é maior que 2. Qual seria a negação dessa proposição? 5 é menor que 2? Pô, mas aí eu não vou estar incluindo que 5 pode ser igual a 2. Então, uma das formas de eu negar seria dizer, ó, incluindo tudo, que 5 é menor ou igual a 2. Pô, Alantes, mas aí é falso, mas Portugal é uma cidade, é falso, aí você botou uma que é verdadeira. O que isso tem a ver com a negação? Negação tem que ser falso? Não. Negar uma sentença falsa é fazer equivalente verdadeira. Negar uma sentença verdadeira é fazer equivalente falso. Então, ó, 5 maior que 2. É falsa ou verdadeira? Não importa para eu negar. Eu negar, eu só vou trocar o valor lógico dela. 5 é menor ou igual a 2. Ou eu poderia botar 5 não é maior que 2. Essas duas proposições aqui são equivalentes. Então, novamente, se eu falo P, a negação de P é não P. Se eu falo Q, a negação de Q é não Q. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem rapidinho para a gente dar a introdução em lógica matemática, mas daqui a pouco fica ligado que vai sair o vídeo já com as operações lógicas. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!